Biblioteca Nacional, Lisboa. Neste potente edifício conservam-se mais de 4 milhões de peças escritas ou desenhadas. Livros, publicações periódicas, partituras, mapas e muitos objetos absolutamente irrepetíveis, como o livro de horas da Rainha Dona Leonor. É a história do país que entra pela biblioteca dentro. Este é o documento mais antigo da Biblioteca Nacional. Uma carta de doação, uma família faz uma doação a um mosteiro, datada de 1010, ou seja, cerca de 130 anos antes da fundação de Portugal. Do edifício, que é a casca desta incrível máquina, à forma ergonómica e económica como funciona, tudo na Biblioteca Nacional é fascinante. Uma obra de meados do século XX que continua moderna na segunda década do XXI. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Quando entramos na Biblioteca Nacional, ainda antes de chegarmos aos livros, o que vemos é a sua casca, o seu edifício. E este edifício é uma arquitetura perfeita, na medida em que cumpre exemplarmente a sua função e é, simultaneamente, belíssimo. O Porfírio Pardal Monteiro tinha uma teoria que a arquitetura moderna, para ele, era uma arquitetura que se enquadrava entre uma arquitetura meramente utilitária, ele diz isto, e a arquitetura clássica em que a sua preocupação era apenas o belo. Ele diz que o moderno consegue, de facto, reunir tudo de uma só vez. Impõe-se esclarecer que o João Pardal Monteiro é sobrinho neto de Porfírio Pardal Monteiro e filho de António Pardal Monteiro, que trabalhou com o Porfírio desde o primeiro minuto neste edifício. Eu praticamente não conheci o Porfírio Pardal Monteiro, mas... ele morre em 57, eu nasci em 54, portanto... Sim, tinha 3 anos, não dá para se lembrar. Mas o meu pai conta que ele se entusiasmava imenso a projetar as obras e que, de facto, ele conseguia fazer as coisas bem feitas porque tinha um entusiasmo excepcional com a arquitetura. O Porfírio Pardal Monteiro, desde 1919, ele trabalhava para a Caixa Geral de Depósitos e começa a viajar pela Europa, primeiro para ver agências bancárias, começa a ir aos congressos de arquitetura e começa a ter uma grande ligação aos arquitetos europeus. Passou a ser correspondente da arquitetura do Roger e, portanto, ele era uma pessoa muito enriquecida pelas viagens todas que fazia, sempre muito voltadas para a arquitetura. No próprio contrato do projeto de arquitetura da Biblioteca Nacional, vinha lá especificado que ele deveria fazer estas e estas e estas viagens. Começa por ver a Biblioteca Francesa, que tinha os arquivos novos em Versalhes. Vai à Bélgica, onde tem a Biblioteca de Gante e a Biblioteca de Bruxelas, e vai à Suíça,
ver em Lucerna, em Berna e mais algumas. Além disso tudo, ele vai pedir elementos dos Estados Unidos, das bibliotecas americanas todas, e, no fundo, é muito influenciado pela Biblioteca de Berna. E a gente diz, a Biblioteca de Berna esteticamente tem alguma coisa a ver com esta? Não. Ele, de facto, é influenciado pela forma de abordar uma biblioteca, mas ele tinha as suas próprias ideias estéticas sobre o que é que deveria ser a biblioteca. E é, de facto, quando ele vem dessa viagem, nesse mesmo dia entusiasmadíssimo, chega à casa e a primeira coisa que faz é telefonar ao meu pai e dizer, vem cá. E naquela noite surgem os tais desenhos, 5 folhinhas A4, que no fundo, se nós olharmos com atenção, são esta biblioteca que cá está. A ideia de fazer o edifício da Biblioteca Nacional neste local, junto ao Campo Grande, vem com o Duarte Pacheco quando se pensa fazer a cidade universitária aqui. Esboça logo o local para a biblioteca aqui, aliás com uma volumetria parecida com a que está hoje. Claro que nada tem a ver, mas em termos de localização de espaço em relação ao jardim, ele começa logo por deixar nesse plano, aparece logo isso tudo. A Biblioteca Nacional nunca foi considerada uma prioridade pelo Estado Novo. O Salazar, quando aprova a cidade universitária, vai aprovar a reitoria, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Letras. Ele diz que não é preciso que há uma em Coimbra. Assim como nem põe a hipótese de fazer já a biblioteca. A biblioteca era um grande anseio já de todos os diretores de biblioteca há muitos anos. Estava muito degradado o espólio da biblioteca. Estava completamente degradado. O meu pai, quando começa a fazer os primeiros estudos da biblioteca, ainda com o Porfírio vivo, vai à biblioteca do Largo da Biblioteca Pública, onde hoje é a Escola de Belas Artes, e o Dr. Estevães, que era o diretor, a certa altura chega para lhe mostrar o estado de degradação que estava, tira um livro de uma prateleira e depois vai ao longo da prateleira toda, que era compridíssima, tira o último e estava perfurados os livros de um sítio ao outro, para além dos desaparecimentos que tinha havido, nessa altura já não havia, mas anteriormente tinha havido muitos desaparecimentos. Construir um edifício de raiz era um grande anseio de todos os diretores de biblioteca. Quando muda para aqui, de facto, foi um salto qualitativo enorme, no sentido em que este edifício, nos anos 50, era de facto o melhor que se conseguia fazer em termos não só estéticos, mas também em termos técnicos. João, este edifício é um colosso. É, de facto, para a época, apenas maior que este, tivemos o Hospital de Santa Maria. E tem... Quantos metros quadrados? Tem 66 mil metros quadrados. Bem, realmente é muito esclarecedor que para Salazar a construção da Biblioteca Nacional não fosse uma prioridade. Nem a Faculdade de Letras, não é? Não. De facto, a Faculdade de Letras e a Biblioteca demoraram muito tempo a ser construídas. A Faculdade de Direito começou o projeto na mesma altura, em 1952, 5 anos depois estava completa. O projeto da biblioteca só 17 anos depois é que estava completo. Portanto, de facto, esta obra não era enterrava. considerado uma prioridade. Sala do Conselho. Que mesa maravilhosa, João. É de facto uma mesa espetacular. Para mim é uma das grandes peças do Daciano, esta mesa. Daciano Costa é o designer que foi chamado já após a morte do Porfírio em 57, é chamado pelo António Pardal Monteiro. O seu pai? O meu pai, que é, no fundo, da mesma geração e é a nova geração de arquitetos e designers, que era a profissão emergente em Portugal. Nos anos 50, o Daciano Costa faz, antes da Biblioteca Nacional, faz a reitoria da Universidade Clássica, que é, digamos, a primeira intervenção de arquitetura de interiores e de design
num edifício público de grande impacto e depois faz a sua intervenção a convite de António Pardal Monteiro em algumas zonas da biblioteca, sempre tudo muito bem orquestrado, digamos, entre os dois, ao mesmo tempo que está a trabalhar também na Gulbenkian. Portanto, são as 3 grandes obras que vão fazer com que o design seja reconhecido como uma disciplina que a partir daí passa a existir em Portugal autonomamente. O arquiteto Porfírio Pardal Monteiro, o mestre, o jovem arquiteto António Pardal Monteiro, o senhor seu pai, e o Daciano Costa, designer e arquiteto de interiores. Portanto, estas 3 figuras são quem vai definir o que há de fundamental construído aqui na Biblioteca Nacional. Sim, e respeitando-se todos muito uns aos outros. Quando o Porfírio morre em 1957, tinha sido entregue em 1956 um projeto completo, mas na altura os projetos eram feitos a uma escala muito reduzida, não tinha qualquer pormenorização. E, portanto, é António Pardal Monteiro, com as ideias do tio, e nós vemos, porque ele ao mesmo tempo está a fazer outras coisas da sua autoria completamente diferentes, mas ele aqui respeita as ideias do tio, mas não deixa por isso de ir chamar o Daciano para intervir de uma forma que ele considerava a forma da sua época. E aqui esta sala, João, é um exemplo perfeito da natureza, da intervenção e da mais-valia do Daciano neste projeto. Ele agarra em madeiras de muito boa qualidade para o mobiliário, madeiras africanas, escuras, que dão, digamos, uma certa nobreza, mas vai combinar essas madeiras escuras com carvalho, clarinho, na altura era mais claro do que é hoje. Os painéis nas paredes, não é? Dos painéis das paredes. O teto, mais uma vez, junta 2 coisas. É a técnica da construção em staff, utilizada ao máximo que é possível, só um artista conseguia fazer este teto. É lindo. Com um desenho completamente atual, de um teto totalmente luminoso, como não se fazia, não é? Antes disto pendurava-se candeeiros. Exatamente. E ele diz, não vou pôr candeeiros, vou fazer um teto de luz. Portanto, no fundo, estamos a falar de técnicas tradicionais para fazer uma coisa que é totalmente inovadora e totalmente diferente daquilo que se fazia. Sala de leitura geral. A peça mais espetacular deste complexo. João, aqui temos que falar baixinho, porque é espantoso que um espaço de 1000 metros quadrados, é a dimensão desta sala, 1000 metros quadrados, seja tão acolhedor. Isto é trabalho do Daciano Costa. É, sem dúvida. E o Daciano consegue introduzir aqui este teto de luz que aparece suspenso. Se reparar, as vigas não tocam em nada, parece que voam aqui e que nos vão dando este aconchegar do pé direito sem o diminuir. E é engraçado que aqui, em vez de ter madeiras nobres, ele vai para a madeira mais popular que existe, que é o pinho. Isto é um pinho americano, é um pinho escolhido, pitch pine, mas de facto é pinho. É a madeira mais comum, digamos, que existe. E ele consegue, com esse pinho, dar de facto um ambiente muito acolhedor. A história desta tapeçaria tem algo de curioso. E eu tenho a certeza que se o Porfírio fosse vivo, não seria o Camarinha a fazer. O Porfírio Pardal Monteiro, o arquiteto pai desta obra. Mas, porquê? Porque o Porfírio, desde o início, que pensava os artistas, ele era incapaz de pensar uma sala, um espaço, sem pensar as obras de arte que ia integrar. Não é uma coisa que aparece depois, é uma coisa que é com a concepção. Assim como ele aqui, eu tenho a certeza que ele tinha o seu grande amigo Almada Negreiros, pensado de início para ter aqui uma grande peça. A escolha dele era perfeita, porque o Almada conseguia ter uma escala nas coisas que fazia.
Sim, era perito nisso. Nós olhamos para esta tapeçaria, que é muito bonita, mas quase nos apetece ir lá próximo para ver. Certo. Porquê? Porque ela não tem a escala da sala. As figuras, o tamanho, é muito bonita. Não temos qualquer dúvida sobre isso, mas não tem escala, o desenho não tem escala para uma dimensão de uma sala destas, coisa que o Almada não cairia daí abaixo. Mas o Porfírio já tinha morrido. O Porfírio tinha morrido. Quando chegou a esta fase da obra. E não nos esqueçamos que o arquiteto responsável tinha 28 anos ou pouco mais. O seu pai, o meu pai, António Pardal Monteiro, quando o Porfírio morre e ele tem 28 anos. Ele segue com a obra, tem 28 anos. Não tinha poder. Não tinha poder. Para impor o Almada, não é? Na altura havia uma comissão de arte e arqueologia e outra comissão ministerial que seguiam as obras de arte em todos os edifícios estatais e que era, digamos, dominada pelo Raulino. O Raulino e o Porfírio, desde há muitos anos, que tinham uma pequena diferença de opiniões sobre as coisas. Se calhar era grande. Que se calhar era um bocado mais do que pequena, sim. E o Porfírio tinha sempre, e no fundo acabava por impor a sua opinião. E aqui ele não o pôde fazer porque já tinha morrido. Almada de Negreiros é proposto para fazer esta tapeçaria e Raulino e a sua comissão fazem um parecer a dizer que não e sugerem que o Almada Negreiros vá fazer a tapeçaria que existe na sala do Conselho, que atualmente é uma tapeçaria do Botelho. O Almada Negreiros, nessa altura, diz, não, se eu não faço a grande, como tinha sido falado, também não vou fazer a pequenina. E então esta obra é das poucas obras do Porfírio que não tem nada do Almada Negreiros. O Raulino nunca entendeu este projeto. O Raulino foi uma peça muito importante para a arquitetura portuguesa, porque foi, no fundo, o representante das arts and crafts, que foi transformar humanas as habitações para as pessoas e ter uma intervenção muito mais próxima das pessoas, mas depois, mais tarde, não se adapta à arquitetura moderna. Vamos até à varanda aqui da sala de leitura geral, que é um dos clássicos da biblioteca. Cumprindo uma saga curiosa, o João Pardal Monteiro, o arquiteto João Pardal Monteiro, interveio no projeto e na edificação deste corpo novo para a Biblioteca Nacional. É engraçado, 3 gerações. Este projeto de ampliação foi basicamente o projeto do meu pai. Eu trabalhava no mesmo ateliê, colaborei com ele e segui a obra. Que este corpo é um grande depósito de livros. O depósito de livros inicial estava esgotado, ou estava prestes a ser esgotado. Então, quando lhe encomendaram a ampliação, nós fomos, porque eu fui com ele, fomos visitar uma série de bibliotecas na Europa recém-feitas, as mais atuais que havia na altura. E chegámos à conclusão que, de facto, o projeto a fazer era, em linhas gerais, o projeto que o Porfírio Pardal Monteiro, desde o primeiro dia da tal noite em que ele esteve a conversar com o meu pai quando chegou da viagem, tinha gizado e tinha posto logo a tracejado como a ampliação futura. Futura. Realmente, o Porfírio Pardal Monteiro, se dúvidas restassem, era um arquiteto com uma visão absolutamente extraordinária, porque, como bem diz, mais de 60 anos, João, são mais de 60 anos depois, mais de 60 anos depois, o projeto que ele tinha previsto para uma eventual ampliação da Biblioteca Nacional era ainda o mais adequado. Era, sem dúvida.
Posso interrompê-lo um Claro minuto? que sim, claro que sim. Eu gostava de saber como é que se faz para consultar um livro. Facílimo. Depois de ir ali ao balcão e fazer um registro simplíssimo e muito rápido? muito rápido. Basta um minuto, põe o seu código que lhes dão no balcão. A primeira coisa a fazer é ir pedir o seu lugar. Ainda Fazem a reprodução da sala e escolhe o lugar. Como se fosse um avião. Exatamente, é tal e qual como ir de viagem, neste caso uma viagem mais poética. Podemos selecionar este lugar, por exemplo o M16, e ir ao catálogo geral e pesquisar, por exemplo, a Sofia, Mel Brunner Anderson. Boa escolha. Que é uma excelente escolha sempre. Neste caso sabemos que temos 498 entradas para o nome Sofia Anderson. E depois escolhemos a obra que queremos. Escolhemos a obra que queremos, basta carregar aqui colocar pedido e depois de colocar pedido sai então um talão aqui que nos confirma que temos este pedido feito e, portanto, depois é só esperar. Normalmente é muito rápido, 5 minutos está ali. Então, e o Ricardo, depois de ter feito o pedido e ter o talão na mão, dirige-se à sala e ocupa o lugar que escolheu ali. Vou à sala, vou então para o M16, que é o tal lugar que eu escolhi, e, portanto, basta esperar, ou então, muitas vezes, o que acontece muitas vezes, já lá está o livro. Com essa rapidez? Muito rápido, é mesmo muito rápido. A sério? Entre o momento em que pede aqui e Se o momento passar em que aqui, chega por exemplo, 5 minutos a pedir livros, nesses 5 minutos depois vou para a sala e já está lá o primeiro ou o segundo livro que já pedi. Fantástico. Maria Inês Cordeiro, diretora da Biblioteca Nacional. Eu tenho que lhe dar os parabéns. Acabei de falar com um leitor, com um utente da biblioteca, que me diz que no máximo em 10 minutos tem um livro que pediu entregue no lugar que escolheu. É excelente. Também é da facilidade que esta arquitetura proporciona. Aliás, o que sabemos quando a biblioteca abriu é que já na altura era a biblioteca que fazia a entrega de leitura mais rápida e provavelmente ainda continua a ser. Se bem compreendo, Maria Inês, há 2 circuitos. Há o circuito do livro, a que já aludiu, e o circuito do leitor, que nós já compreendemos em parte, não é? Em parte. Exato. Mas só lhe consigo explicar se vier ver a parte invisível para os utilizadores do circuito do livro até o livro chegar à sala de leitura. Ok, vamos fazer o percurso que o livro faz. Vamos embora. Quarto andar da torre. Isto é enorme, Maria Inês. Isto é um dos andares da Torre de Depósitos. São 8 iguais a estes para as coleções do Fundo Geral. Este corredor e os outros têm 140 metros de comprido, 15 de largo. E cada um destes andares terá aproximadamente 350 mil livros. A cada uma destas secções do depósito nós chamamos um comboio de livros. Que nome bonito, Maria Inês. É uma gíria desta biblioteca que eu não encontrei mais nenhuma, mas também em mais nenhuma se encontra que eu conheça esta disposição e esta ergonomia tão simples como existe nestes depósitos da Torre de Depósitos da Biblioteca. É um comboio, mas está parado. Este é o comboio número 80, cada um tem o seu número. Eu, por acaso, diria que isto era o comboio, este corredor, e que isto eram as carruagens. Mas, bom, os senhores batizaram com muito mais propriedade. É uma grande estação que tem estes comboios parados. Mas se nós pensarmos na metáfora do comboio, todo o livro que sair daqui vai proporcionar uma viagem, tantas quantas estes livros que cada comboio contém, a quem nele pegar na sala de leitura. Seguramente. A identificação dos livros, aqui bem visível, conta-nos também a história do circuito do livro, que não é visível, não é, ao leitor. Ao leitor. Que frequenta a Biblioteca Nacional. Não é visível. E eu devo dizer, aliás, que o circuito é simples, mas ele começa até antes do livro ser impresso. Para os Impresso? Impresso. Para os livros que são impressos em Portugal, a tipografia ou o editor tem que pedir o número de depósito legal à Biblioteca Nacional e esse número, essa identificação, tem que vir na própria obra. Depois o livro chega, é registado, catalogado, classificado e nessa altura ganha um lugar único num depósito da Biblioteca. O lugar único é a cota. Este livro
Só este é que tem este número de identificação de localização, a cota, mas também é simples porque qualquer pessoa pode tirar da prateleira superior qualquer livro sem ter que... Tem que ter 1,90 m de altura, exatamente. Não, não tem que ter. A Paula pode tirar, qualquer pessoa pode tirar, sem banquetas nem escadotes. Milimetricamente são controlados os valores da temperatura, da umidade, do ar, mas também a qualidade do ar, para que se possa conservar o mais prolongadamente possível essa matéria tão frágil que é o papel. Apesar da biblioteca ser dos finais do século XVIII, as coleções que estão no Fundo Geral vêm com livros desde o século XVI. Não são raridades, mas são as bibliotecas que formaram a biblioteca inicial chamada Real Biblioteca Pública. Vieram dos colégios extintos dos jesuítas, da Real Mesa Sensória, de coleções particulares que foram ou doadas ou adquiridas e, portanto, não há aqui livros até 1500, porque esses estão nos reservados. Mas livros do século XVI há seguramente, não raros, e do século XVII e XVIII, muitos. Paula, vou-lhe mostrar o sítio por onde os livros chegam até às mesas dos leitores. Quando o leitor são nestes elevadores, que são uma espécie de monta-pratos. Aqui são monta-livros. Quando o leitor, lá embaixo, na impressora, quando requisita o livro, sai uma senha, sai uma exatamente igual aqui, que diz o título, qual é o leitor, o lugar, a hora. A técnica vai buscar às estantes o livro e vai enviá-lo para a sala de leitura por um destes elevadores. Este está aqui. E é por aqui que vamos enviar o livro com o talão para o balcão da sala de leitura geral. Quando chegar lá, o livro vai ser colocado de imediato na mesa reservada pelo leitor. São 10 andares desta torre, 8 para o Fundo Geral e 2 para as coleções especiais. Grande máquina, Maria Inês. Bom, é máquina neste sentido como funciona, mas há outras acessões de biblioteca ligado com o conceito de máquina, de transformação de conhecimento, de ideias, de imaginação. E aí todo esse processo que liga o passado ao presente vai com certeza produzir novos livros que certamente vão também encontrar um lugar aqui nas estantes destes depósitos. A Biblioteca Nacional conserva, guarda tudo o que é editado em Portugal. Muito do que é publicado sobre Portugal no estrangeiro, tanto quanto podemos e alcançamos. E muitíssimo do que é publicado de autores portugueses noutros países. A Biblioteca tem por missão a cultura portuguesa escrita ficar aqui guardada como memória da nação. Vamos descer ao andar da iconografia. Sempre na torre? Sempre na torre. Este é o terceiro andar, que é um depósito um pouco diferente, porque tem as coleções de cartografia e iconografia. A Joaquina Feijão é a responsável destas coleções. Olá, Joaquina. O que é que escolheste? A escolha foi muito difícil, porque temos milhares de documentos e é muito complicado escolher. Temos aqui um portolano, que é uma carta náutica de cerca de 1550, de Lopo Homem, que é um cartógrafo ilustre da sua época. E é uma carta que representa o Atlântico Norte e com todas as linhas de rumo para a navegação. Depois, como tinha que ser realmente muito restrita à seleção... Não, eu por mim passava cá dias. Mas pode combinar depois. Depois venho, mas para o programa tem que ser uma amostra. A fase dos descobrimentos, de facto, não podia deixar de estar presente. Outra fase muito importante da cartografia portuguesa é a cartografia do Brasil, que o século XVIII foi essencialmente um século de levantamento de toda a cartografia do Brasil, mesmo pelas fronteiras, pela delimitação das fronteiras. E este é o mapa da extração dos diamantes. É um mapa de Diamantina. Tem por centro o Arraial de Tijuca, que é atualmente a cidade de Diamantina, Minas Gerais, e esta era a principal região de extração dos diamantes. Que bonito! E emocionante. Este é século XVIII? Este é século XVIII. Sim.
Manuscrito. Agora, dentre os 60 e tal mil cartazes... 60 e tal mil? 66, cerca de 66 mil. Podemos ver este, que é um cartaz emblemático. É um cartaz turístico, é dos anos 30. Lindo! É a linha da Beira Alta. É a linha da Beira Alta e tem aqui uma simulação de um mapa até à fronteira, que é Vilar Formoso, com a indicação de direção a Paris. Em frente encontramos Paris. Em frente para o norte encontramos Paris. Que bonito! Esta coleção tem à volta de 250 cartazes da guerra. É maravilhoso! Da Primeira Guerra. Agora, este cartaz é um cartaz que não é habitual e escolhi por isso. Porque é um militar com com os livros. Um cartaz americano que pede para as pessoas entregarem na Biblioteca Pública livros para se enviar aos soldados. Neste caso, Nova Iorque, Biblioteca Pública de Nova Iorque. Em termos de materiais com os quais as pessoas estão mais familiarizadas, podemos mostrar um ou dois postais ilustrados, que temos uma coleção de cerca de 30 mil. 30 mil postais, tudo classificado, um a um? Ainda não estão todos. Metade da coleção já estará. Sim, mas metade. E este é o Campo Grande. É um exemplo de... É em Lisboa? É em Lisboa, aqui mesmo, perto da biblioteca. E é emblemático da coleção de postais que nós temos, que são uma fonte documental por excelência para a qualidade, exatamente para estudar quer as zonas urbanas que foram alterando, quer mesmo as estruturas arquitetónicas. E as roupas das pessoas, os costumes, tudo isso está representado nos postais da época, claro. Aqui temos um da Coria, das Termas, que é muito engraçado. É uma pausa. É uma fonte de informação incrível. Que é o jogo do chapéu. O emblemático dos cartões de Natal da Laura Costa, que é uma ilustradora que teve anos uma produção 40, imensa. anos 40. Exatamente. 40, 60, foi de facto uma dos livros Majora, de toda colaborou nos periódicos. E aqui temos um que também é engraçado, porque é um exemplo de postal, que é de Fátima, e que diz que abre a mala e depois cá dentro tem imagens de Fátima. 1940, anos 40. É, anos 40. Temos outros que são... tudo. Paula, estamos quase a chegar ao fim da nossa visita. Pena. Mas o melhor ficou para o fim. Vamos entrar na Casa Forte. Lá. Estamos na cave, por baixo da parte nova da torre. Nestas estantes nós temos a coleção dos livros impressos até 1500, dos impressos 1500. São os impressos mais antigos e mais raros. Esta Casa Forte tem uma atmosfera incombustível. Incombustível? Incombustível. Eu posso fazer o teste com este isqueiro, que está bom, e a chama... a chama a desaparecer. Este é o livro mais antigo que existe nos reservados da biblioteca. É um livro manuscrito em pergaminho que veio da livraria de Alcobaça. Foi produzido no século XII, contém obras de Santo Isidoro de Sevilha, sermões vários e comentários ao Antigo Testamento. Porquê é que a Biblioteca de Alcobaça não foi para a Torre do Tombo e veio para a Biblioteca Nacional? Ou seja, qual é o critério para os documentos, as peças irem para um lugar ou para outro? Um arquivo, por princípio, reflete o que foi a vida de uma organização. De uma instituição. De uma instituição, oficial ou privada, tanto faz. E faz testemunho, guarda os documentos que são testemunho dessa atividade. O que está numa biblioteca é aquilo que um autor, um artista, produz individualmente para difundir na sociedade. Portanto, são finalidades e características diferentes. E não há zonas cinzentas? Há muitas zonas cinzentas. As zonas cinzentas são, por exemplo, os arquivos pessoais e de família. Eles cabem tanto numa biblioteca como num arquivo. Mas, como eu digo, há zonas cinzentas, não há aqui uma risca ao meio. Esta é talvez a peça mais preciosa desta biblioteca. É uma Bíblia hebraica
que foi produzida entre 1299 e 1300, exatamente porque há informação dessa... Portanto, demorou um ano a ser produzida, final do século XIII, início do XIV. Exatamente. Ela foi adquirida pelo primeiro bibliotecário-mor da Real Biblioteca Pública, porque entendia, certamente, que uma grande biblioteca que representa a herança da cultura portuguesa não podia deixar de ter uma Bíblia hebraica desta época e mandou comprar aquilo que de melhor aparecesse em Amsterdão. Estas figuras são desenhadas com texto, é uma coisa incrível, só se vê com a lupa, de facto. Um texto documentário ao texto principal. Depois, logo a seguir, temos uma coisa bastante mais adiante no tempo e que é também uma das grandes preciosidades da biblioteca, o livro de horas da Rainha Dona Leonor. Século XV? Sim, mulher de Dom João II. Todas estas ornamentações, nenhuma se repete. Querida. E tem imenso ouro, ornamentações de página inteira. É uma preciosidade, talvez se possa incluir dentro dos melhores livros de horas que se conhecem, pelo menos na Europa. Depois, a seguir, temos uma coisa bastante mais prosaica para a época, mas bastante interessante para nós, que é uma carta de Vasco da Gama, que escreveu aos capitães que se dirigissem à Índia a explicar como é que deviam tratar o rei de Quiloa se aportassem nas ilhas. 1502. E aqui é, talvez, a segunda, a seguir à Bíblia de Cervera, a segunda maior preciosidade da biblioteca, também adquirida por António Ribeiro dos Santos, em 1802, que é tão só um dos 49 exemplares conhecidos completos do primeiro livro impresso por Gutenberg com caracteres móveis. E tem a iluminação feita à mão, portanto é ainda uma transição. É um híbrido, não é? É um híbrido, é uma transição entre o manuscrito e a impressão. Aqui já estamos no século XVII, é um exemplar de uma obra também de grande impacto na cultura portuguesa, a primeira edição da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Uma obra editada póstumamente, Sim. Mas em todo o caso é de 1614, portanto inícios do século XVII. E chegamos ao século XIX, provas tipográficas da capital, tanto essa de Queiroz. Aqui se vê a oficina do escritor, a maneira como ele intervinha no texto e corrigia e alterava. Principalmente deste escritor que era, enfim, conhecido por atormentar os editores tipógrafos. E os tipógrafos. Aqui é uma datilografia, mas com assinatura autógrafa. É a carta do Fernando Pessoa a explicar a Adolfo Casais Monteiro a gênese dos heterónimos. Também emendou bastante, pelo que se vê. Não tanto como essa de Queiroz. Não. Como essa de Queiroz. Há qualquer coisa de mágica em estar próximo destes objetos que foram tocados por aqueles que, de facto, enfim, entretanto se tornaram gigantes da nossa cultura, referências maiores. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.